Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Tudo jóia, professor André Vilaverde ainda está gripado, mas vamos lá, terminando a nossa aula agora. Você acabou de ver aí a nossa aula sobre registro, né, sobre o procedimento de registro, muito legal, já sabe tudo sobre o procedimento de registro. E agora uma aula muito tranquila, mas que deve muita atenção, você deve ter muita atenção, porque sempre cai algo sobre isso que eu vou falar para vocês. Parece ser simples, parece ser inofensivo esses artigos que eu vou ler para vocês, esta matéria que eu vou ensinar agora, mas ela é extremamente violenta em uma prova objetiva, uma prova de primeira fase. Então vamos lá. O que nós estudaremos aqui agora, mais um item do edital, que fala das pessoas no registro de imóveis. O artigo 217 vem lá e fala o seguinte: o registro e a averbação poderão ser provocados por qualquer pessoa, incumbindo-lhes as despesas respectivas. Muito tranquilo, então não há necessidade que seja o comprador ou o vendedor que vá até o registro de imóveis para provocar o registro ou averbação, lembrando, né, dos princípios do registro de imóveis, que nós veremos lá na aula sobre o direito judiciário, que lá nós temos uma parte do Código de Normas que traz uma relação de todos os princípios de registro de imóveis. Então é muito fácil aqui no Maranhão para que você saiba os registros, os princípios do registro de imóveis que estão elencados no Código de Normas. Um deles é o princípio da rogação ou instância, que você já aprendeu. Então, o princípio, o oficial registrador, em regra, não pode agir de ofício, não pode agir sem provocação, e aqui você já sabe então que pode ser provocação de qualquer pessoa. O artigo 218, muito tranquilo, fala: nos atos a título gratuito, o registro pode também ser promovido pelo transferente, acompanhado da prova de aceitação do beneficiado. Meus queridos, lembram do contrato de doação, certo? O contrato de doação lá do direito civil diz o seguinte, que em regra, então, você faz uma doação, é um contrato unilateral, que não necessariamente precisa da anuência da outra parte na escritura, mas para que haja o registro, então, pode haver a apresentação pelo donatário, o donatário apresenta a registro, isso significa que ele está anuindo aquela doação. Ou então, o artigo 218 diz que pode ser feito também pelo transferente, ou seja, pelo doador, mas aí acompanhado da prova de aceitação do beneficiado. Mas muito cuidado, porque o artigo 542 do Código Civil vai nesse sentido. Diz que a doação feita ao nascituro valerá sendo aceita pelo seu representante legal. Tranquilo? Já estudamos sobre o nascituro, você sabe. Fez a doação para o nascituro, há necessidade de aceitação pelo representante legal. Mas o artigo 543, e isso sempre cai em prova, diz o seguinte: se o donatário for absolutamente incapaz, ou seja, menor de 16 anos, que é a única hipótese que nós temos no nosso ordenamento jurídico hoje de absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação desde que se trate de doação pura. Muito cuidado com esse artigo. Então lembre bem, doação pura para absolutamente incapaz, não há necessidade de anuência, não há, dispensa-se a aceitação deste absolutamente incapaz. Tranquilo? Tudo bem? O artigo 219, muito tranquilo, fala que o registro do penhor rural independe de conhecimento do credor hipotecário. Mas cuidado, meus queridos, porque nós temos exceção aqui. E exceção é o que o examinador gosta. Então vamos lá. Vamos lá, por partes então. O artigo 1475 do Código Civil diz primeiro que é nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado, certo? Então, o Código Civil, desta forma, não condiciona a alienação de um bem hipotecado à anuência do credor. Então, estamos no mesmo sentido. Registro de penhor rural independe de consentimento do credor. Código Civil também, a alienação de imóvel hipotecado independe de anuência do credor e, inclusive, é nula a cláusula que proíbe o proprietário de alienar este imóvel hipotecado. Contudo, meus queridos, anotem agora, não no caderno, anotem no seu cérebro, anote para você não esquecer na sua prova. Necessidade de anuência.
Credor hipotecário é imprescindível em hipotecas constituídas pelo Sistema Financeiro de Habitação, o SFH. Então, nesses casos, é imprescindível, não se pode vender sem a anuência do credor hipotecário. E também as cédulas de crédito industrial, comercial e a exportação e rural. Cédula de crédito industrial, comercial, exportação e rural também necessita de anuência do credor hipotecário. Muito cuidado, porque eu já vi cair o seguinte, ó, nós temos duas cédulas em que não há necessidade, que é a cédula de produto rural, aí não há necessidade de anuência do credor hipotecário. E também a cédula de crédito bancário, que você até lembra dessa cédula, fala, professor, essa cédula aí é aquela que não precisa ser registrada, lembra? Cédula de crédito bancário não precisa ser registrada, apenas a sua garantia. Se for uma garantia de um imóvel, né, registro da hipoteca no registro de imóvel, mas o registro é a garantia. Se for um bem imóvel, registra-se o penhor no RTD, no registro de documentos. Mas a cédula de crédito bancária, ela não é registrável. Tranquilo? Tudo beleza aqui? E aí, o artigo 220, que eu falei para vocês que esse artigo parece ser inofensivo, essa parte da aula, mas é violentíssimo em uma prova objetiva. Vamos lá. São considerados para fins, quando você lê esse artigo, você lê dessa forma, são considerados para fins de escrituração, credores e devedores respectivamente. Que legal, professor, isso aqui. Isso cai na prova e detona todo mundo. Então vamos lá, vou dar uma dica para vocês agora, para que você não confunda jamais. Primeiro, as pessoas imaginam que aqui nós estamos falando de credor de dinheiro. E não é credor e devedor de dinheiro, é credor e devedor para fins de escrituração. Para fins de escrituração. Então vamos lá. Nas servidões, meus queridos, nas servidões, quem é o devedor? Eu vou falar para vocês só sobre o devedor. Você guarda o devedor que o outro é o credor, porque é mais fácil. Então vamos lá. Todos os proprietários, quase todos os proprietários aqui desse artigo são devedores. Como assim, professor? O cara ele é proprietário e ele ainda é devedor? Sim, porque ele não é devedor de dinheiro, ele é devedor para fins de escrituração. É ele que deve fazer a escrituração. Então vamos lá, o inciso segundo aqui, eu vou começar por ele. No uso. O usuário e o proprietário. Professor, então o proprietário que é o devedor no uso. É o proprietário que é o devedor para fins de escrituração. Vamos lá, o inciso quinto aqui. No usufruto, o usufrutuário e o nu proprietário. É o nu proprietário que é o devedor. Que legal, professor, agora eu entendi. Na locação, o locatário e o locador. O locador, que geralmente é o proprietário, ele é devedor. Professor, que legal! Então, o locador, ele é o proprietário do bem, ele é credor de dinheiro, mas aqui, para fins de escrituração, ele é um devedor. E a obrigação é dele de escriturar este bem. Tranquilo? O inciso 9 lá. Professor, o promitente comprador e o vendedor. Agora eu já sei. Né? Quem é o devedor? O promitente vendedor, é claro. Ele vendeu, ele é credor de dinheiro, mas ele é devedor para fins de escrituração. Promitente cessionário e promitente cedente. O cedente é o devedor, professor. Tranquilo, não perco mais, não erro mais nenhuma. Cessão de direitos, cessionário ou cedente? O cedente, ele é devedor. E cuidado com a exceção. As duas exceções. Na enfiteuse, o senhorio direto, e você já aprendeu comigo que é enfiteuse, na enfiteuse, o senhorio direto e o enfiteuta. Aqui, apenas aqui, o enfiteuta, que não é o proprietário, é o devedor. Tranquilo? Então guarde bem, enfiteuta, ele é devedor. Senhorio direto, ele é o proprietário, mas aqui, somente aqui, ele é o credor. E também na anticrese, o mutuante e o mutuário. Aqui, o mutuário, ele é o devedor para fins de escrituração. Muito cuidado com esse artigo, façam a leitura dele agora, lembrando do que eu falei para vocês. Professor, então em regra, o proprietário, na habitação, é o habitante ou o proprietário que é o devedor? O professor é o proprietário é o devedor para fins de escrituração. Tranquilo? Tudo bem. No proprietário, locador, promitente vendedor, cedente, salvo
salvo na enfiteuse, que aí o proprietário, não fala proprietário no artigo, mas você sabe quem é o proprietário, que é o senhorio direto. Aqui ele é credor. E na anticrese também. Na anticrese, aí o mutuário, ele é o devedor e o mutuante é o credor para fins de escrituração. Tranquilo? Próxima aula, aguarde uma aula muito legal para vocês. Falaremos sobre matrícula, registro, averbação e cancelamento. Até daqui a pouquinho.